o Genuíno, segunda-feira a gente tem muita informação. Você gostava de segunda-feira lá no Congresso, quando você era deputado? Aliás, segunda-feira, em geral, o pessoal eu preparava a semana, Miro. Eu preparava a semana. Na segunda. Eu vivi uma bancada de 5, uma bancada de 16, de 32, de 65 e de 92 deputados. Portanto, eu comecei lá embaixo. E a gente preparava a semana, as disputas, as questões estratégicas. Eu acho que o Congresso Nacional é de maioria conservadora do ponto de vista político e ideológico. Eu acho, inclusive, que essa fisiologia das emendas é porque interessa aos deputados hoje, aos parlamentares, renovar mandatos. Não é por luta de ideias e de projeto, como na minha época tinha muito isso, de direita e de esquerda. Agora é por interesses paroquiais. Eu acho que o governo deveria ter um núcleo mais combativo, mais firme, mais coeso para fazer o enfrentamento. Uma coisa no Congresso, Conde, é enfrentamento político e ideológico. Tem que ter, sendo minoria ou maioria. Segundo, é fazer negociações por pauta. Cada pauta é uma negociação. Você agora de fazer um blocão para negociar tudo não dá certo. Você tem que fazer a negociação ponto por ponto. Para cada item, uma negociação. É uma medida provisória, é uma CPI, é uma emenda constitucional, vai fazendo a articulação pulverizada, pontuada, para poder o governo ficar mais livre. E, por último, eu acho que, se não botar a pressão da sociedade nesse Congresso, ele vai aprofundar os ferrolhos contra o governo Lula. Bom, a gente aprendeu a lição de que esse Congresso funciona pressionado pela sociedade, pela população. A gente aprendeu no impeachment, no golpe contra Dilma. Quer dizer, e aprendemos na Constituinte. E na Constituinte também. Porque se não ficasse pressionando, ia sair uma porcaria aquela Constituinte, né, o Genuíno? Você estava lá, né? Você foi deputado Constituinte, né? Fui deputado Constituinte e lá nós temos uma regra que o Ulisses Guimarães topou. Havia uma crise política com o fim da ditadura militar e a morte do Tancredo, o fracasso do Plano Cruzado. E para resolver aquela crise de vazio, nós colocamos o povo dentro do Congresso Nacional. Aí o Ulisses Guimarães dizia, tudo bem, um dia entra a sandália havaiana, outro dia entra os engravatados gourmet. Então, o povo entrou, falou, reivindicou e conquistou. O Congresso é assim. O Congresso é uma representação da sociedade. Eu estou sentindo... Diga, por favor. A maioria conservadora é produto do movimento conservador que começou ofensivamente a partir de 2016 com o golpe contra Dilma. Essa é a realidade. A maioria conservadora é ideológica, cultural e politicamente muito definida. E nós temos que enfrentá-la nas ideias e na negociação por emendas pontuais. Estou sentindo falta de povo em Brasília e é bom a gente mexer as questões e articular, porque não existe espaço vazio, né, em Brasília, assim que se fala, né? Se a gente não tomar conta, daqui a pouco tem lá um outro acampamento lá, o Genuíno. Foi assim, Conde, em 2013. A população queria mais, nós estávamos numa situação de uma certa defensiva, ficamos numa paralisia e aí as ruas foram ocupadas a partir da definição do transporte, né? A tarifa de transporte, e aí a direita hegemonizou o movimento contra Dilma. Então, nós não podemos deixar... Eu acho que o governo, o Lula, a comunicação, os líderes políticos têm que puxar um enfrentamento político. Eu vou dizer para isso, não é nada aventureiro. O que o Dino está fazendo no Ministério da Justiça devia ser uma regra para todo o governo. Tem que enfrentar, não deixar nada sem resposta. Polarizar. Porque a situação de crise exige polarização. Porque, veja bem, o bolsonarismo está em crise, está cercado e atolado em muitas denúncias. Mas ele tem base social.
A velha direita, que eu chamei aqui gourmet, ela quer manter o credo neoliberal. Juros, privatização, teto de gasto e não mexer no patrimônio com a reforma tributária. Isso é cláusula pétrea, né, para ela. Não é a vida, é isso. Então, eu acho que nós temos que quebrar essa lógica, promovendo um debate político, promovendo iniciativa, conclamando o povo. E aí a tarefa do PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, devia ser essa. A gente devia priorizar, fazer atos, reuniões, tirar diretriz. Isso não vai surgir da noite para o dia, Cone. Tem que ter uma diretriz. Vamos fazer uma pauta de enfrentamento. Primeiro, nós vamos combater a extrema-direita em defesa das liberdades e da democracia. 2, nós vamos nos opor ao credo neoliberal e discutir juros, teto, privatizações, cujo exemplo mais claro é o da Eletrobras. 3, vamos viabilizar políticas sociais para atender a pauta popular. Salário mínimo, criação de emprego, financiamento da saúde e da educação. Vamos buscar, evidentemente, enfrentar a reforma tributária mexendo no patrimônio e na riqueza. Então, eu acho, Conde, que nós precisamos organizar melhor uma pauta de mobilização popular. A frente ampla é pontual. A frente à esquerda, progressista, de centro-esquerda, é mais definida. É isso que eu defendo. E eu acho que o governo tinha que se reposicionar politicamente, um comando político mais claro, mais evidente. Esse comando político devia se expressar no Congresso, tá certo? Por exemplo, e você avaliar o que bota na pauta e o que não bota. Mas tem questões que você polariza, mesmo que não vote, mesmo que não ganhe. Por exemplo, o projeto das chamadas fake news. Nós tínhamos que ter polarizado defendendo o órgão fiscalizador. Sem órgão regulador, Cone, essa velha mídia nunca aceitou órgão regulador com o capítulo das comunicações que veio da Constituinte. Então, tem certos temas que a gente tem que ter ofensiva. Tem que ser ofensivo, tem que ter iniciativa. E eu acho que o governo tem que fazer um reajuste para isso. Eu acho que o Lula deve estar pensando nessas coisas, porque o Lula, eu convivi muito com ele, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Ele tem uma sensibilidade fora do comum. Ele percebe que as coisas estão precisando de um remanejamento. Aí ele vai pensando, concluindo, né? E ele não vai deixar essa situação piorar. José Genuíno, aqui no nosso programa. Deixa eu trazer a centelha vermelha. Por que não fortalecer a articulação de esquerda? Está aqui uma estrela amarela, nossa centelha vermelha. O Walter Riel está falando, deixa o cara falar. Não deixo o Genuíno falar. Só eu que falo aqui. O Genuíno, eu até coloquei essa mensagem aqui para ser um pouco pedagógica, porque a gente tem que, às vezes, interromper o convidado, né, Jânio? Até você claro. me pede, né? Fala, Conde, me interrompe aí, porque senão eu vou embora. Conde, eu defendo uma articulação de esquerda. Uma articulação de esquerda dentro e fora do governo. É a minha política. Os partidos, os movimentos, as personalidades, a esquerda. É uma articulação mais permanente. E você combina isso com uma articulação mais pontual, circunstanciada. Calma que você já vai falar dessa estratégia. A Delba Marra está dizendo aqui, está faltando no Congresso uma liderança como Genuíno, eu diria no governo mesmo, né? Flávio Dino está demais. Você tem visto o Flávio Dino, ou Genuíno? Ele está impossível, né? E eu acho, viu, Cole, a experiência do Flávio Dino é interessante para a gente discutir. Eu conheci muito ele, trabalhei muito com ele no Congresso Nacional, na Comissão de Justiça. Quer dizer, você tem que ter a cabeça erguida, clareza e saber o que fala, para poder responder às provocações da extrema-direita e polarizar o projeto em defesa do projeto popular democrático. Eu acho que o Flávio Dino está indo bem porque ele não fica na defensiva, ele vai para cima e tem que ser assim. Tem que ser esse modelo de... É o que eu chamo de enfrentamento democrático. É apostar no conflito. É não ter medo dessas arruaças, desses justiceiros de ocasião ou desses bolsonaristas que estão em crise. Nós temos que
Porque nós temos a legitimidade do eleitor que votou no Lula. Nós temos a legitimidade de um governo que derrotou a barbárie. E nós temos a legitimidade de defender os interesses do povo. Então, nós temos que ter cabeça erguida, cabeça fria e coração quente. E eu acho que isso está precisando no governo. Eu acho que na articulação política, no PT, nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais, eu acho que o movimento sindical precisa de uma sacudida. Não é só o governo, é o movimento social, os partidos de esquerda. A gente não pode ficar aliviado porque derrotou o inominável. Nem pode se contentar que o Lula vai ser a solução milagrosa para tudo. Não. Nós temos que assumir um movimento organizado politicamente, socialmente. E numa conjuntura internacional muito delicada, né, Conde? Olha a experiência do Chile, em contraponto à experiência da Colômbia. Tem muita coisa nova que está pintando aí. E o nosso caminho, Conde, como esquerda, é polarizar e defender a pauta popular para melhorar a vida do povo. Por isso que nós somos contra os juros altos, por isso que nós queremos acabar com a mamata da privatização da Eletrobras, por isso que nós queremos mexer no teto de gasto. Eu acho que o projeto do ajuste fiscal do Haddad tem que ir mais para a esquerda. Ele está muito no centro, tem que esquerdizar um pouco. Eu queria que você falasse, talvez nós precisemos de mais Flávios Dinos, né? Você se sente à vontade, Genuíno, para fazer um comentário aqui sobre a performance do Rui Costa, do Paulo Pimenta, pessoas-chave, né? Do Alexandre Padilha, que eu sei que você tem uma imensa relação de amizade com eles todos, nessa condução do governo, porque muita gente que vem aqui e que tem experiência, como você, um pouco menos, porque você é demais, né? Mas, assim, lembrando os 2 primeiros governos Lula, muita gente menciona o Zé Dirceu, você, o Guxiquem, como um núcleo poderoso, potente do Lula, que ajudou ele a governar com muito mais, enfim, desenvoltura. Sobre esse arranjo atual, o que você pode dizer para a gente? O que está faltando? Está faltando alguma coisa? Sem fulanizar, Conde, o que está faltando? Azeitar o núcleo político palaciano. Esse núcleo político, que envolve esses cargos que você citou aí, tem que fazer conversas políticas, discutir diretrizes e objetivos políticos. Evidentemente, isso deve envolver o líder do governo no Congresso, o líder no Senado e a própria liderança na Câmara. Vamos dizer assim, essa é uma articulação política do governo. E eu acho que ela precisa ser azeitada, precisa ser melhor arrumada, melhor articulada. Porque tem áreas do governo que estão indo bem. Por exemplo, eu acho que a saúde está indo bem, eu acho que a luta das mulheres com a companheira ministra está indo bem, eu acho que o Silvio Almeida está dando um bom papel, eu acho que a secretária da Igualdade Racial está indo bem. Tem várias áreas que estão indo bem. Agora, eu acho que a questão política de como comandar, de como se relacionar com o Congresso, de como dar a pronta resposta, precisa fazer a gente precisa dar um freio de arrumação. É como se diz, o meu irmão gosta muito dessa expressão, eu estou copiando dele, chamar o feito à ordem. Quer dizer, nós temos que ter um governo com a política mais combativa, mais definida, mais polarizada. Eu acho que arrumar, azeitar esse corpo político que fica em torno do presidente da República. José Genuíno, o Juscelino Maimone pediu aqui para mim, lê minha mensagem, Conde, lê minha mensagem. Vou ler então tua mensagem aqui. Genuíno, essas reuniões com ministros do Lula, como Dino, Margarete, indo quase toda semana, não acaba virando pano de fundo para a direita ganhar tempo? O que o senhor acha? Hoje o Lula está, acho que nesse momento, em reunião, né? Daqui a pouco eles vão parar para o almoço. As reuniões ministeriais são muitos ministros, né, Genuíno? Eu não sei se... Acho que são mais do que naquela época em que você... Agora, veja bem, Conde, a direita está levando... O pior é chamar muito, muito o Flávio Dino, tanto que eles desistiram. Eu sempre achei que ir para o Congresso Nacional
Ministro para o Congresso Nacional era uma boa. Quando eu era oposição, a gente não fazia essa festa, porque o ministro chega lá, olha, precisa ser muito medíocre para não faturar. Tem que ir para cima dos caras, tem que defender o governo, o projeto, as leis. A gente vai para lá, não é para ser cobrado. E aí a gente tem que ter uma relação de respeito com o parlamentar, de respeito ao decoro, mas não baixar a cabeça. Eu acho que eles estão diminuindo as convocações do Flávio Dino, porque todas as vezes que ele chama o Flávio Dino lá, ele ganha. A Margarete, ela ganha. O Silvio Almeida. O Silvio Almeida ganha. Tem que peitar. É o seguinte, tem uma extrema-direita, Cone, que quer criar confusão para dificultar para o governo. Nós temos que calar a boca dela, calar a boca democraticamente, enquadrá-la politicamente. Por isso que eu acho que isso é importante. Ao mesmo tempo, nós temos que ficar atento. Veja bem, eu acho que o governo tinha que montar um time de deputados que eu chamo de pronta resposta. Você chega de manhã na Câmara e faz um levantamento dos itens que estão tramitando nas comissões. Aí divide o time para cada comissão. Essa comissão vai ter briga, aquela vai ter pau, essa aqui vai ter negociação e espalha. E vamos para o pau. É assim que a gente faz. A gente faz isso na oposição, com minoria, tem que fazer agora que é governo. Como governo, tem que fazer mais ainda. Agora, isso pressupõe você assimilar a ideia do confronto, do conflito democrático. E, ao mesmo tempo, às vezes você defende coisas que não é para votar, não é para virar lei, porque não vai para voto, mas você faz a polarização, você faz o debate. Agora, isso vem para a sociedade, é aquilo que o velho Lênin dizia, o parlamentar de esquerda tem que ser um tribuno popular. Tribuno no sentido literal da palavra, do parlar, do enfrentamento. E eu acho que nós temos que fazer esse azeitamento do nosso comando político do governo. Olha, a Lúcia Teodoro está dizendo aqui, Lira, em entrevista hoje, detonou a esquerda. O Lira, acho que deu uma entrevista para o ex-presidente do Pão de Açúcar lá, né? Esqueci o nome dele agora, que tem um programa na CNN. A Cíntia Chain está dizendo, ninguém vai para a rua, Genuíno. Ô, Genuíno, mas esse é o dilema, porque quando a esquerda é governo, ela se sente um pouco menos atirada para fazer o confronto, né? Não tem esse... Porque o governo precisa de estabilização também, né? Não é só o confronto. Como é que foi na tua época e o que você acha? Porque mudou também, né? A maneira de se fazer política. A estabilização, Conde, não pode ser assumir a condição de defesa do status quo. A estabilização de um governo depende do que você quer transformar, do que você quer reconstruir. Aí você tem que ter uma pauta. Esta pauta, para nós da esquerda, é inegociável. E vamos batalhar por ela. E a esquerda tem que ser atuante, tem que ter iniciativa, tem que ter protagonismo com essa pauta. Eu acho que a mobilização das ruas não é um milagre. Você tem que construir, reunir os partidos, fazer plenária, fazer articulações, fazer conversas para ir construindo essa pauta de mobilização. Por exemplo, a pauta dos juros, a pauta da Eletrobras, a pauta do novo ensino médio, a pauta dos critérios para o salário mínimo, que o Lula está enviando para o Congresso Nacional, a pauta sobre temas importantes como da saúde, a pauta dos Yanomamis, a pauta da luta das mulheres. Então, você tem que estabelecer vários objetivos e começar a articular, começar a falar. E hoje a política não pode se reduzir a tuitar ou a fazer nossas lives. Você tem que ir para o chão, viajar, articular, convergir para um bloco de esquerda, uma articulação de esquerda em que você faz tudo por consenso, não vai votar nada por maioria, você faz por consenso, ninguém manda em ninguém, mas todo mundo pactua uma mesma tática e você trabalha com o imediato e com o futuro. O imediato é para melhorar imediatamente a vida do povo. O futuro são as soluções mais estruturais. Outro critério, você tem que estar no palácio e na rua. Quando eu digo na rua, não é sair aí gritando
vamos dizer assim, aventureiramente, não. É ir para as reuniões de bairro, de sindicato, de pequenos grupos, de fazer articulações com os sindicatos, como da área dos professores, da área do trabalho precarizado, da nova classe trabalhadora, buscar, vamos dizer assim, relações com a economia solidária, com a agricultura familiar, com a agricultura orgânica, como essa feira do MST nesse fim de semana. Você tem que ir coesionando essas várias iniciativas num propósito, que é derrotar a extrema-direita, que está se enfraquecendo. Veja bem o que está acontecendo no Brasil, quando a extrema-direita está com dificuldade e a velha direita está querendo botar as manguinhas de fora, né? Com a ordem, com o modelo econômico. Então, eu acho que é isso que a gente tem que construir. Isso pressupõe uma direção colegiada, pressupõe uma direção com outros partidos. Por exemplo, foi muito positivo os partidos de esquerda e centro-esquerda tomaram a decisão de apresentar emendas no novo ajuste fiscal. Não podemos deixar que a direita piore o ajuste fiscal do Haddad, que já não é tão bom. Nós temos que puxar para a esquerda. É o que eu chamo, é uma governabilidade tensionada, é uma governabilidade conflituosa, porque a crise gera o conflito. A degradação social gera conflito. E se nós não projetarmos uma alternativa, Conde, a população fica desacreditando, a população fica pessimista, e aí é que entra o risco da direita fazer proselitismo com o caos, com a arma, com a violência, com o individualismo, em nome de Deus, pátria e família. Esse é o problema que nós temos que enfrentar agora. Esse caminho é possível, Conde. Eu estou militando nesse caminho. E eu acho que o PT, o PSOL, o PCdoB, partidos, inclusive, que não apoiaram o Lula no primeiro turno, vêm agora, a gente buscar contato. E aí, a direita, nós vamos fazer aliança pontual com ela. Olha, deixa eu avisar aqui o nosso público que o Diego Moreira, que é o da Coordenação Nacional de Produção, do setor de produção do MST, que foi um dos coordenadores daquela maravilhosa festa da Feira Nacional da Reforma Agrária no Parque da Água Branca, que se encerrou ontem, vai vir aqui daqui a pouco para fazer um balanço com a gente aqui. Genuíno vai ficar com a gente mais um pouco também, junto com o Diego Moreira. Só avisando vocês que ele deve estar chegando aqui a qualquer momento. E eu queria trazer mais 2 comentários aqui para o Genuíno. Hussein Brasil, quantos vereadores jovens o PT fará em 2024? E prefeitos? Só lembrando que é de 2024 que sairão os congressistas de 2026. Muita gente preocupada com 2024, com o comportamento do governo, enfim, no sentido de garantir uma boa performance nessas eleições municipais. Cris, Genuíno, por favor, veja a nomeação para a Sudene de um Minion roxo, um bolsonarista, né? Está acabando com nossa militância aqui no Ceará. Isso é um dilema, né? Porque pelas articulações, por exemplo, só para citar um exemplo, Genuíno, o Alexandre Padilha, se não me engano, vai conversar hoje com o PL, que é o partido do Bolsonaro. E hoje nós temos uma notícia de que o PSB não está votando com o governo no Congresso. Fragmentou bastante essa dinâmica governo-Congresso-votações, né? Deixo para você comentar. Olha, primeiro que hoje o essencial no Congresso não são cargos. E eu acho que o governo deveria fazer uma limpeza diária. O que é decisivo no Congresso Nacional são as emendas. E o governo deveria atuar da seguinte maneira. Primeiro, que o deputado tem o direito de fazer emenda. Segundo, o governo deve especificar as áreas mais importantes com disponibilidade de emendas para todos os deputados. E aí, sem tomar lá da cá. Terceiro, algumas áreas do governo estão contaminadas. Eu vou citar esse exemplo da Sudene, é claro. O exemplo da Ancine, é claro. Eu até já recebi reclamação do Barretão. O que aconteceu na Ancine que eu não estou sabendo? É que a Ancine não fez a mudança necessária. Continua, segundo Continua o antigo. Continua os antigos. Nós não podemos continuar. É um novo governo. Foi eleito. Tem que tirar. E aí o pessoal... Veja bem, você faz aliança mais ampla, tudo bem.
mas tem que mexer no andar de baixo, tem que mexer no porão. Se não, veja bem, a gente cai no discreto, né, Conde? Eu acho que dá para fazer isso aí. Dá para fazer com o governo estabelecer critérios e liberar as emendas. Não é ruim isso aí. É melhor trabalhar com as emendas do que com cargo. Tá certo? É melhor. Eu acho melhor. Porque as emendas é um direito do parlamentar fazer emenda. É um direito do parlamentar exigir o cumprimento das emendas. E é um direito que funcionou com orçamento secreto. Não tem mais orçamento secreto. E nós devemos, evidentemente, mudar o modelo de relação com o presidente da Câmara. O Lira está muito arrogante quando ele vai para os Estados Unidos e fala que não pode mexer em privatização porque é cláusula pétrea. Que história é essa? Segundo, ele hoje vai fazer crítica à esquerda? Não dá, tem que responder. Institucionalmente, a gente tem que responder, não tem problema nenhum responder. Eu vivi isso quando o Michel Temer era presidente da Câmara, quando o Luiz Eduardo era presidente da Câmara. Você polemiza, você responde, você, olha, não dá para deixar que essas coisas fiquem acontecendo, entendeu? E eu acho que o Padilha tem que fazer muitas reuniões com os parlamentares, registrar o que ele diz das reuniões e divulgar. Tudo de maneira transparente, tudo de maneira, vamos dizer assim, democrática, inclusive de maneira eficiente para um governo. Porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Ele é que define a pauta. Não é o Lira que define a pauta. O chefe de Estado e chefe de governo define a pauta. Aí nós vamos batalhar no Congresso, agora tem que batalhar também na sociedade. Eu acho que a presidenta do meu partido, o presidente do PSOL, os outros partidos podem muito bem ter uma iniciativa conjunta para começar a fazer plenárias dos estados. Começa com plenária, começa com reuniões para discutir. Aí, veja bem, essa pauta que eu estou me referindo aqui, Conde, passa pela vitória eleitoral de 2024. Qual é o critério? Vamos unir a esquerda e a centro-esquerda para disputar as eleições nas principais cidades. É um princípio que nós vamos seguir. Quem é que tem melhores condições? Vamos apoiar quem tiver melhores condições para derrotar a velha direita e a nova direita extremada. Então, é essa perspectiva que nós temos que dar, porque para reconstruir o país nós precisamos de mais tempo e precisamos de muita disputa, de muita militância, porque há uma certa prostração, Conde, da militância política dos partidos. A gente se sente aliviado de ter derrotado o inominável. A gente se sente aliviado de ter derrotado a barbárie. Mas se a gente ficar parado, não existe vazio na política. Nós temos que continuar fazendo essa militância, que eu acho que nós temos que dar importância. E a lição que eu tiro de 2003 é que nós não cuidamos da mobilização da sociedade, ficamos só na institucionalidade. É tanto que eu defendo um pé na institucionalidade e um pé nas ruas. José Genuíno, Hussein Brasil está dizendo aqui, sindicalista atinge 100 S, líder digital, 1.000 seguidores, eu acho, né? Tá dizendo aqui que a luta, a guerra também nas redes sociais é importante. Calma que o Genuíno vai comentar, o Genuíno sabe disso, né? Neide Albuquerque, Sudene do Celso Furtado, agora extrema-direita, uma coisa que deixou realmente a militância muito preocupada, precisa ver... Desanimada, deixa desanimada, esse é o problema. Ô Genuíno, você acha que todo esse conjunto de problemas aqui que você mencionou, eu mencionei, próprio público aqui, são problemas que todo governo tem, né? Faz parte do ofício, né? Agora, hoje saiu a matéria da Mônica Bergamo, você deve ter visto aqui que a gente comentou, que o Lula estaria triste e ansioso em função de a presidência da República ter perdido poder, né? De lá para cá, não é a mesma coisa de 2005 para 2023. Você acha que tem esse fato? Quer dizer, você que conhece tão bem o próprio Lula... Eu acho que ele não está triste, eu acho que ele está refletindo sobre os desafios que ele tem pela frente. O Lula é um grande político e ele tem sensibilidade para desatar o nó. É claro que o nó da maioria conservadora, o nó do mercado financeiro, o nó das big techs,
o nó da extrema-direita ele tem que desatar. Agora, ele tem uma coisa que ele é o único que tem isso. Ele tem prestígio, força política e liderança com o povo. Agora, tem coisa que não depende só dele. E eu acho que a gente pendurou muita coisa no cabide chamado Lula. Tem coisa que depende do PT, depende dos demais partidos, depende do movimento social, depende de iniciativas políticas que nem pode ser tomada pelo governo. Tem coisas que é mais tarefa do PT, tem coisa que é tarefa do governo. Eu acho que nós temos que azeitar esse trânsito. O papel do PT é um, o papel do governo é outro, o papel dos ministros é um, o papel das lideranças no Congresso é outro. Eu acho que as lideranças nossas no Congresso tinham que ter mais iniciativa, mais ousadia, mais protagonismo, viu, Cone? Eu estou sugerindo isso para os meus companheiros que eu conheço e respeito. Eu não estou fazendo... Um deles é o teu irmão, Eduardo Guimarães. Eu não estou fulanizando nada, eu prefiro não fulanizar. Agora, que eu acho que a liderança tem que ser mais combativa, com mais iniciativa, com mais militância, porque você sabe, Cone, que os palácios, eu vivi isso, o poder palaciano tem uma virtude, ou uma má virtude, de domesticar, de acalmar. Nós temos que ser meio rebelde, nós temos que ser um pouco ousado para fazer essa confrontação. E eu acho que a área política do governo precisa passar por uma espécie de arrumação com mais ofensiva, com mais resposta. Te preocupa essas últimas experiências aí do Congresso, no sentido de não ter a questão do saneamento, né? O governo sofreu uma derrota, né? Acho que não tão grave quanto se fez acreditar, mas uma derrota. A questão da PL das fake news, e daqui a pouco chega aí o arcabouço fiscal, e a gente vai ter uma negociação. O arcabouço, por incrível que pareça, a oposição está muito disposta a aprovar, né? Rapidamente, Genuíno, responde para a gente, porque o Diego Moreira está chegando aqui. Eu vou responder rapidamente. Tem coisa no governo que a gente pode perder e ganha politicamente, e tem coisa que a gente não pode perder, porque não ganha politicamente. Eu acho que o saneamento a gente devia ter examinado melhor o momento de colocar. A questão das fake news, a gente devia ter polarizado no órgão fiscalizador. A questão, por exemplo, da Eletrobras, o Lula está certo e eu assino embaixo a declaração dele. A questão do Júlio, o Lula está certo, nós temos que denunciar a política suicida economicamente do Campos Neto. Tem que fazer isso aí. E falar, porque, Conde, o parlamento é parlar. Os nossos parlamentares têm que parlar, têm que negociar, tem que votar e tem que se relacionar com a sociedade. É isso que vale a pena. José Genuíno, deixa eu receber o Diego Moreira aqui do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Que prazer, que felicidade depois dessa Feira Nacional da Reforma Agrária, que foi tão bonita, foi um sucesso estrondoso. Genuíno, quer ficar com a gente aqui ou eu libero você? Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns para o Movimento do Sem Terra, para essa grande iniciativa que foi a feira. Viu, Diego? Parabéns para o movimento, para a feira. É isso que vocês estão fazendo uma coisa correta. Veja bem, tem uma ofensiva da direita para ser no MST. O MST faz uma feira e dialoga com a sociedade. Isso é movimento social. Isso é muito bom. Parabéns, viu, Diego? Diego, querido, por favor, além de atender o nosso querido Genuíno, já faça um balanço para a gente de como foi essa Feira Nacional da Reforma Agrária. Seja bem-vindo aqui, uma honra te receber. Gustavo, prazer estar aqui, uma satisfação, esse espaço tão importante de formação e informação. E um prazer poder dividir essa tela com essa minha referência de luta e resistência, José Genuíno. Ei, que satisfação. Te vi pela feira, não tive a oportunidade de te abraçar, tirar uma foto, mas tá... Muito obrigado, Diego. Você tem um compromisso comigo. Genuíno, sem dúvida nenhuma, uma grande referência para o povo brasileiro, para nós de esquerda, de luta, de resistência, né, e de coerência política. O que falta aí, algumas vezes, mas o Genuíno nunca faltou com a sua coerência política junto ao nosso povo e à nossa história. A feira, sem dúvida nenhuma, ela foi uma expressão do que é o MST e a reforma agrária nesses 40 anos de luta, né? Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar mais uma vez, nessa 4ª edição, a nossa produção artística, cultural, culinária, de produtos. Foram 560 toneladas
de produtos que veio do país inteiro, das 5 regiões do país. Dessas 560 toneladas, 1.730 itens de produto diferente. Isso mostra a diversidade da produção da reforma agrária e da agricultura familiar nesse país, então foi muito importante. Desses 1.730 itens, organizado por 191 cooperativas, né, e associações do Brasil inteiro, 38 toneladas, onde fizemos um ato muito bonito, com 20 entidades. Aumentou a doação, né? Aumentou. Fizemos um ato muito bonito ontem com 20 entidades aqui de São Paulo e com o padre Júlio Lancelotti, essa resistência do Brasil da Esperança, do Brasil da Fé, 38 toneladas que foi para doação para o nosso povo que mais precisa aqui. 30 cozinhas na culinária com 95 pratos típicos da culinária do Brasil inteiro. Então, isso demonstra que a nossa agricultura não é monocultura. A agricultura não é monocultura de soja, de eucalipto. A agricultura é diversidade. Então, os 1.730 itens de produto diferente, os mais de 90 pratos típicos produzidos pela culinária, demonstra essa diversidade da produção. E mais de 400 artistas, viu, Gustavo? Mais de 400 artistas passou pela nossa feira com diferentes manifestações culturais. A música, o teatro, ou seja, artistas populares do Brasil inteiro. Nós só temos a agradecer a esses artistas, tanto sem terras, como amigos que vieram ali para apresentar essa arte produzida pelo povo brasileiro. Então, não tem dúvida que a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária expressou essa diversidade, essa riqueza cultural dos assentamentos de reforma agrária, do MST, mas da sociedade brasileira como um todo. E outra coisa muito positiva, 320 mil pessoas. Esse dado ainda não está inteiramente fechado, porque ontem o negócio foi grande. Mas, Genuíno, 320 mil pessoas passou pelo Parque da Água Branca na nossa feira, viu? Isso claro, isso é uma vitória política. Mobilização é isso. Diego, eu queria só que você acrescentasse o galpão da expressão popular, com muitos títulos, com muita gente frequentando, a editora do movimento, né, a Expressão Popular, com títulos importantíssimos lá. Isso mesmo, Genuíno. A nossa editora Expressão Popular, com centenas de títulos, né, de títulos de livros, o nosso café literário, ou seja, a feira, ela dialogou com diferentes manifestações culturais e literárias. Então, isso para nós é muito importante. Então, realmente, nós acreditamos que a feira, ela expressa essa riqueza, né, que é a reforma agrária, que é a cultura, que é a agricultura familiar, e a necessidade do Estado brasileiro e da sociedade brasileira resolver uma dívida histórica, que é a dívida da terra nesse país, viu? Nós estamos aí presenciando a situação dos nossos povos indígenas, quilombolas, povos tradicionais. Então, nós precisamos construir uma sinergia no governo democrático do presidente Lula para resolver esse dilema histórico. Pessoal no bate-papo aqui está querendo feira do MST em Salvador, em Brasília, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. O pessoal quer mais MST nas grandes cidades. Como é que vocês vão fazer para dar conta disso? Porque é uma coisa muito séria. Eles estão querendo, vocês. Gustavo, nós vamos, como diz nós vamos precisar se virar nos 500, né? Então, nós vamos se virar nos 500. Ontem fizemos já, no final do show, o lançamento da quinta-feira. Então, vai ter a Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária. Já no ano que vem, já vamos começar a preparar ela. E estamos desafiando o nosso povo em todas as capitais do país, nós reproduzir feiras nacionais da reforma agrária. Então, desde Porto Alegre a São Luís do Maranhão, nós queremos, passando por todas as regiões, por todos os estados da federação, replicar essa feira nacional, e que nos estados também sejam feiras estaduais, mas sejam feiras nacionais, onde nós possamos, quem sabe, né, muita gente vai viajar do país inteiro, de diferentes cantos do país, para ir até a Feira Nacional, que vai acontecer naquele determinado mês, naquele determinado estado, com essa diversidade nacional que nós produzimos aqui em São Paulo. Ele falou quinta-feira. Genuíno, segura aí que eu vou passar a palavra para você falar do MST um pouquinho, para o Diego, e daí o Diego a gente fazer essa interação aqui. Ele falou quinta-feira, eu já pensei que era agora, quinta-feira. Não, a quinta-feira é quinta. É quinta-feira depois. Deixa eu pegar comentários aqui do nosso público, tá ligadaço aqui na nossa programação. Cris
Genuíno, estamos sem ânimo, eleição difícil, Guima fraco. Hussein Brasil, o MST pode fazer anúncio na Globo News? Eu sei aqui. Essa é uma questão, as elites estão aí injuriadas aí. Claro. Eu acho que a resposta já foi muito forte. Espera aí, Genuíno, já passo para você. O Hussein, obrigado MST por combater a fome no Brasil. Ele diz aqui de novo, o MST também produz mel e chocolate orgânicos. Tereza Ferro, Conde, a feira do MST estava muito linda, produtos maravilhosos, amei o sorvete delicioso, queijo excepcional, um show, valeu. E o Hussein, mais uma vez, o povo rural também precisa conhecer o MST. Genuíno, o Diego trabalha tanto, e deve estar trabalhando ainda aí no pós-feira, né? Que ele teve pouco tempo para vir aqui. Eu espero que você consiga ficar mais um pouquinho. Eu queria que o Genuíno falasse um pouco do MST para o Diego comentar. Diga. Olha, eu queria, em primeiro lugar, Diego, manifestar a posição de solidariedade ao MST e de não aceitar a extrema-direita que quer criminalizar o governo sem terra. Você viu as declarações do agro dizendo que o fato de autoridades do governo na feira, isso aí criava uma ruptura com o agronegócio. Essa é a mentalidade do grande proprietário de terra, do grande latifundiário. Eu acho que o movimento sem terra é criativo. Vocês fazem um evento como esse é evento de mobilização. 320 mil pessoas receberam folheto, compraram livro, comeram. Como é que os caras vão fazer campanha contra o MST para essas pessoas? Não vão. Então, eu acho que essas formas criativas do MST deviam ser aprendidas também, Diego, por outros movimentos sociais. O que você acha disso? Só saudar a nossa querida Helenira, que eu já vi os olhos do Genuíno também brilharem. Claro. Aqui, eu sei que vocês são muito amigos. Claro. E a Helenira também vai ficar com a gente aqui nesse lindo mosaico. Helenira, obrigado, viu? Bom dia, grande abraço, gente. Helenira. Diego, abraço, tá Genuíno, Diego. Um abraço. Bom dia, Helenira, querida. Gente, Genuíno, nós primeiro, à medida que o agronegócio nos condena e nos persegue, nos dá certeza que estamos certos, viu? Claro, é isso mesmo, vocês têm lado. São totalmente antagônicos, né? Enquanto eles estão... esse agronegócio hegemônico, é importante dizer isso. Tem uma parte do agronegócio brasileiro, o agroprodutivo, que está preocupado com a sustentabilidade, muito bem representado pelo ministro Carlos Fávaro no nosso governo. Temos respeito ao ministro Carlos Fávaro e a esse grupo que ele representa do agronegócio, que está preocupado com a sustentabilidade. Não estamos dizendo aqui que somos amigos, respeitamos essa posição. Agora, esse agronegócio que hegemoniza o agronegócio no Brasil, do trabalho escravo, do desmatamento, da liberação exacerbada de agrotóxico envenenando a população sem nem uma medida, esse nós repudiamos. E esse Diego, esse agronegócio que você fala, ele olha o Brasil só para fora, o interesse dele é vender para fora. O interesse dele é ter condições para vender e pronto. Não quer dar, não olha o povo, não olha a qualidade de vida, quer criminalizar o movimento porque eles só pensam no lucro, porque vende para fora produtos primários. Essa mentalidade é uma mentalidade antipovo, antinacional, por isso que eles são tão preconceituosos e virulentos. Você tem toda a razão. Isso mesmo, é uma mentalidade escravocrata, primitiva, e isso nós repudiamos. Então, o MST, que não é um movimento do sem terra, é um movimento da sociedade brasileira, do povo brasileiro, nós do MST estamos nos colocando, mais uma vez, à disposição, e não faltaremos ao povo brasileiro, não faltaremos ao povo brasileiro, na defesa do governo Lula, na defesa da democracia, qualquer ameaça que venha do lado de lá, nós estaremos posicionados como sempre estivemos nesses 40 anos, mas nós continuaremos lutando pela reforma agrária, e uma das principais formas de lutar pela reforma agrária é a ocupação de latifúndio improdutivo. Então, isso nós reafirmamos e repudiamos esse agronegócio que quer nos colocar focinheira. Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? Eles acham que ainda eles são os donos da Casa Grande e que nós vamos continuar na senzala? Não. Nós vamos lutar para que o povo negro desse país tenha o seu lugar respeitado, que nunca teve,
os povos indígenas têm a sua história e a ancestralidade respeitada, e que nós do MST tenhamos a terra tão sonhada, porque nós não somos donos da luta pela terra do país, nós somos herdeiros de uma dívida histórica que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro têm para com o povo brasileiro, que é a questão da reforma agrária nesse país. Então nós continuaremos, assim como fizemos quase 200 ocupações do governo Bolsonaro. Os desavisados, que acham que nós não fizemos luta no governo Bolsonaro, nós fizemos 200 ocupações. Fomos freados pela pandemia, porque temos responsabilidade e compromisso com a ciência, que orientou não ter aglomeração durante a pandemia. Mas mesmo assim fizemos 200 ocupações. Então, o MST continuar com a sua autonomia política, fazendo luta, fazendo mobilização e fazendo aquilo que nós viemos para resolver no país, que é a questão da reforma agrária. Ô, Conde, essa declaração do Diego é muito interessante, tem a ver com a conversa nossa anterior. Ele declara um apoio ao governo Lula contra a extrema-direita, mas ele tem autonomia para reivindicar, para pressionar. Isso é que é importante, quer dizer, você apoia, mas pressiona, você apoia, mas exige, você apoia, mas luta contra a velha e a nova direita. Discurso histórico aqui do Diego Moreno, não conhecia. Cada integrante do MST que eu conheço já não é mais surpresa, quer dizer, cada um é melhor do que o outro. João Paulo, João Pedro, Ayala, é fantástico.